Março é o mês da mulher, um período de homenagens, mas também de reflexão. A mulher conquistou espaço no mercado de trabalho, seja como funcionária ou como empreendedora. Mas será que as oportunidades cresceram na mesma proporção das cobranças? Hoje o nosso tema é a mulher no mercado de trabalho. O Café da Tarde está no ar. E para essa conversa eu recebo Geise Araújo, que é psicóloga organizacional, e Tatiane Lameira, que é agente de desenvolvimento do Sebrae. E eu começo falando com a Geise. Geise, muito boa tarde, seja bem-vinda. Eu já lanço a pergunta, né? Qual o perfil da mulher hoje que atua no comércio? Boa tarde. Bom, gente, hoje o comércio, ele tem um perfil muito específico da mulher, porque a mulher, ela acumula funções, ela não é só mais a vendedora, ela não é só mais a gestora, não é só mais a chefe, mas ela acumula funções que são invisíveis muitas vezes. Ela é mãe, ela cuida dos pais, cuida da casa, então esse acúmulo de funções fez com que ela tivesse desenvolvimento de habilidades e competências, como, por exemplo, resiliência, capacidade de gestão de conflitos, a capacidade de se desenvolver com a comunicação melhor em todos os níveis, às vezes com os pais, com os filhos, e isso faz com que ela tenha uma flexibilidade, uma adaptabilidade, uma resiliência muito forte. Então, hoje, o perfil da mulher no comércio, no geral, é esse perfil. E ainda existe essa desigualdade salarial? Existe, tá? Só que ela é muito mais sucinta, ela não é mais tão aberta quanto há alguns anos atrás, principalmente antes da pandemia. Essa desigualdade hoje, ela não aparece apenas em questões salariais, mas às vezes desigualdade por indicação, né? Então vão indicar você a um cargo maior por um processo classificatório, e muito disso ainda tem uma desigualdade estrutural, pelo fato dessa mulher ela ser mãe, né? Pelo fato dessa mulher ter outras características fora daquele âmbito do trabalho que pode ser colocado como um empecilho para ela se dedicar totalmente. Isso é preconceito, inclusive já tem leis que nos protegem sobre isso, mas infelizmente é algo que a gente ainda precisa combater. Ainda é muito praticado, né? De uma maneira até que meio velada, seria isso? É socialmente, muitas vezes, Tati, tem essa questão social. Tá? Então, socialmente tem ainda esse viés. A mulher que cuida do lar, que cuida dos pais, muitas vezes, às vezes eu tenho pais numa situação de adoecimento, onde tem 2 irmãos e uma irmã, geralmente é a irmã que cuida. Então, é uma questão que é estrutural da nossa sociedade, Sim. que a gente ainda sofre essa reverberação através do tempo. Vem mudando, mas a gente ainda enfrenta isso e precisamos lidar ainda da melhor forma possível. E tu falou sobre a questão da maternidade, né? E a maternidade, ela impacta na permanência ou o crescimento dessa mulher no mercado formal? A maternidade, ela tem alguns tabus no mercado formal. Tem pessoas ainda, tem empresas ainda que têm limitações com essa contratação, o que é um absurdo hoje, sendo que a maternidade ela é uma faculdade absurda para o desenvolvimento. Você é mãe recentemente, Sou né? mãe recentemente. Hoje eu tenho que pegar os conselhos que eu dei para as outras mães, né? Então, isso, por exemplo, desenvolveu em mim habilidades e competências que o próprio gestão não conseguia desenvolver. Porque tu lidar com adversidades frente a situações físicas, muitas vezes, e psicológicas extremamente diversas. Então, tu tá estafado, cansado, e tu, mesmo assim, aprende a se desenvolver, a ensinar, a orientar, a dar tudo de si. Então, é interessante, às vezes, quando eu entendo que há esse preconceito, ainda existe, infelizmente, porque não faz sentido, que a mulher mãe, ela tem uma formação estruturalmente cognitiva, inclusive, muito mais desenvolvida através de maturidade, de inteligência emocional. Né? E às vezes a gente não consegue casar isso por situações, como eu coloquei, estruturais de uma sociedade ainda muito patriarcal, né? Muito ainda focado nesses pontos que a gente está conversando, tá? Mas de fato, a maternidade hoje, ela pode ser considerada empecilho em culturas de empresas tóxicas. Mas hoje a gente está enfrentando também uma mudança estrutural de cultura de empresas, onde as empresas estão enxergando a mulher como um potencial fortíssimo para desenvolver a sua cultura interna. Muito bem colocado, isso é verdade. E nós somos mulheres muito orgulhosas desse potencial que tem sido reconhecido, porque isso é maravilhoso. Só nós sabemos os leões que nós matamos diariamente, como você bem colocou, como mãe, como mulher, como esposa, como profissional, filha. Tá com... Tá, deixa eu só falar com você agora. Obrigada por aceitar o convite, seja muito bem-vinda. E eu já lanço a pergunta,
o número de mulheres empreendedoras realmente cresceu? Muito obrigada, Ana Paula, pelo convite, com certeza. E os números estão aí para provar, né? Vou trazer um pouquinho de números para vocês. Atualmente nós temos mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras no nosso país. Uau! Então é um número bastante Orgulho. significativo, né? Que vale a mais ou menos 43% aí dessa rede de empreendedores. Então é muito grande mesmo. Perfeito. E assim, elas empreendem mais por oportunidade ou por necessidade? Olha, na verdade é um misto, né? Existe a questão da necessidade e também por oportunidade, né? As mulheres, como a própria amiga que citou, a gente tem essa questão do tempo, né? De conciliar a rotina de mãe, esposa, casa. E muitas mulheres, elas optam por empreender justamente por essa questão de poder ter essa flexibilidade de tempo, né? É verdade. Ao contrário de uma CLT, que precisa realmente estar dentro dos padrões ali, né? E você sabe que o comércio, ele não é assim tão Flexível, né? flexível com relação a isso. Mas também tem aquelas mulheres que empreendem por visão mesmo de mercado. Elas conseguem enxergar um nicho, algo ali que elas conseguem ganhar dinheiro, conseguem investir, e aí elas começam a empreender em cima também de uma oportunidade, Sim. não só por questão de necessidade. Então, tá aí equiparado, digamos assim? Sim. Entendi. Geise, e as mulheres, elas conhecem os seus direitos trabalhistas? Olha, a gente precisa ainda desenvolver muito esse conhecimento, né? Então, existem aqueles básicos que são veiculados com mais facilidade, as mulheres têm acesso, mas existem outros direitos que são muito importantes, principalmente para aquela que está se tornando mãe. Então, direito enquanto uma perda do seu feto. Então, existe a possibilidade da pessoa tirar 15 dias, por exemplo, no processo do luto que ela está vivendo, direito de outros benefícios, direito à amamentação, né? Então, no dia ela toma 2 momentos de 30 minutos para poder amamentar. Então, existem direitos que são mais abertos, mas as mulheres precisam ainda se aprofundar ainda mais para também defender esses direitos. Isso é bem importante. Sim, isso é verdade. Eu até estava conversando antes da gente começar o programa, e eu acredito que sim, que isso deveria ser mais claro, né, para as pessoas dos seus direitos, porque os deveres são muito bem cobrados, né? Mas e os direitos? O que me cabe, né, enquanto cidadã? Então, acho que isso deveria ser muito mais claro e também deveria haver um estímulo, algo assim mais fácil, para que cada pessoa buscasse conhecer, né, os seus direitos e deveres e fosse algo muito claro, porque às vezes é uma leitura, uma comunicação que não é assim de tão fácil acesso, uma linguagem não tão fácil. Então, eu acho que deveria sim ser estimulado mais essa questão jurídica das pessoas terem conhecimento dos seus direitos e deveres, sabe? Até porque a gente tem muito conhecimento. Hoje, a internet nos propicia, mas ele não está mais organizado e a gente já está debatendo o que é e o que não é real daquilo que é repassado. Então, é bem importante essa comunicação correta. É verdade. E aí, vem uma outra questão. O assédio moral e a pressão por desempenho ainda é uma realidade? Muito, muito grande, né? A gente está no momento hoje de uma reestruturação cultural e social, principalmente no âmbito Brasil. Então, a gente está vendo com o NR1, defesa dos riscos psicossociais, um desses riscos psicossociais é assédio moral, assédio sexual, essa exposição a muita pressão. Então, as empresas estão também se colocando nessa mudança, o que é extremamente positivo. Ainda existe muito a se trabalhar, porém, agora a gente está com o âmbito de lei, a gente está com o âmbito de atualização, daqui a alguns meses já vai ser obrigatório, né, que as empresas estejam ajustadas nesse processo da NR1. Inclusive, precisei me especializar nisso também para poder também fazer essa proteção correta desses direitos e também a orientação correta das empresas, porque a gente também precisa olhar para essas empresas que muitas vezes as pessoas não tiveram a formação para ser dona do negócio. Elas também estavam ali se desenvolvendo na raça e hoje elas também precisam ser educadas sobre a importância de lidar com essas questões. Que é quem começa a empreender por necessidade, né? E a gente aqui falando de pessoas, a gente está no mês da mulher, né? Eu quero te fazer uma pergunta assim, mais específica. A mulher ela ainda precisa provar mais competência que o homem?
A mulher, ela sente que ela precisa. Ela é quase que inconsciente do nosso processo, né? Então, devido a todas as nossas questões que são atravessadas do universo feminino, isso já nos provoca a provar mais. O mesmo, né? Nós nos cobramos mais, né? Existe essa tendência, né? Eu brinco muito na questão da maternidade, que quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? E pelo que eu entendo, vocês podem me confirmar, nunca morre a culpa, né? Não, é uma cobrança sempre. Será que eu tô fazendo certo, né? Será que é isso mesmo? Aí começa a conversar com outras mães. Tá acontecendo isso com meu filho. O meu também tá assim. Ufa, é uma fase. Parar, né? Mas porque o comportamento muda, são fases. Cada idade é uma fase, né? Às vezes você começa a estranhar o comportamento do filho ali, você começa a observar, meu Deus, será que ele tá assim, tá rebelde demais, tá teimoso demais, ou então tá desinteressado demais? Aí chega uma mãe conversando, menina, meu filho tá assim mesmo. Ai, que peso, ufa, que alívio. Verdade. Não é essa, meu filho, então é uma fase. Aí já alivia aquela culpa, né? Imagina, né? A gente já tem um processo de autocobrança psíquico muito intenso, então a gente sempre tem essa sensação que a gente precisa nos validar enquanto mulher, nos validar enquanto mãe e enquanto profissional. Então isso já imprime, querendo ou não, para além do mercado e da cobrança social, que é intensa, né? Nesse viés feminino aí, isso já imprime essa necessidade interna e inconsciente da gente fazer mais para se provar mais. E também eu acho que tem uma questão cultural aí também, né? Porque vem daquilo, porque a mulher nasceu para cuidar dos filhos, da casa. Então, quando ela, digamos, se mete no mercado de trabalho, aí não vai dar conta. Ainda teria essa questão cultural muito forte também ou não? Isso foi superado? Bastante. A questão cultural, ela ainda permeia o nosso inconsciente coletivo nesse processo. E aí tu percebe que não é só uma perna que encaminha para o mesmo lado. A gente tem vários viés. A gente tem a autocobrança interna, a gente tem a questão social, né? Então, questões de cobrança das pessoas, a cultura, querendo ou não, que a gente enfrenta hoje. A gente tem processos neurológicos, inclusive, que fazem os nossos processos complexos de pensamento serem muito mais atravessados, mais cansativos do que o cérebro masculino. Então, Uau. É muito para além de um fenômeno cultural, social e pessoal. É um fenômeno que passa processos neurológicos e que juntos vão alinhavando essa necessidade que a mulher sente aí de se mostrar cada vez mais competente e provar seu valor. Olha, bom saber disso, que até o nosso neurológico nos cobra. Tati, hoje em dia, é difícil começar um negócio de uma forma já legalizada? Ana Paula, eu posso te dizer que comparado, a 10 anos atrás, hoje em dia tá mamão com açúcar, digamos, a parte burocrática. Sim. Né? Hoje em dia, através do portal do empreendedor, você mesmo pode gerar seu CNPJ, você mesmo pode formalizar a sua empresa, você pode dar baixa na sua empresa, você pode imprimir seus boletos, você pode parcelar os seus débitos. Então, assim, com a questão da tecnologia, o sistema desburocratizou muito a questão da formalização. Eu costumo dizer que hoje não é difícil você formalizar, o mais difícil é você manter o seu negócio. O mais difícil para o empreendedor é não só abrir o negócio, mas é ele se manter no mercado. Mas tratando-se da parte burocrática, já está bem tranquilo, assim. E isso você está falando em relação ao MEI, né? Ao MEI, isso, microempreendedor individual. E falando em MEI, quem é que pode abrir um MEI e qual é a importância do Sebrae para o fomento do empreendedorismo feminino? Aí a gente entra com o Sebrae, que é o braço forte aí do microempreendedor individual. Com relação a quem pode ser MEI, dentro do Simples Nacional, existem algumas regras. Sim. Para o microempreendedor, ele tem que ter um faturamento anual de até 81 mil de faturamento bruto, né? Se ele ultrapassar, ele já não é mais MEI, ele já é uma ME, tá? O MEI, ele não pode ser sócio em nenhuma outra empresa. Ele não pode estar ligado a nenhuma outra empresa, né? Por quê? Porque o CPF dele, ele é automaticamente ligado ao CNPJ. Tá? Então, quando você formaliza a pessoa física, ela fica ligada à pessoa jurídica ali na Receita Federal.
entende? Então, o MEI, ele tem direito a ter um funcionário de carteira assinada, direito do MEI. E ali dentro do Simples Nacional, a gente vai verificar qual é a profissão, qual é a atividade que se enquadra, porque existem os QNAs, que são as numerações ali de cada atividade. Então, tem atividade que não se enquadra e as que se enquadram também, né? E o Sebrae, ele entra assim de carrão de cena mesmo, que é um divisor de água para quem quer iniciar um negócio. Dentro do Sebrae, agora trazendo aqui para a questão das mulheres, né, já que nós estamos aí, empreendedorismo feminino, que é muito forte, existe um programa chamado Sebrae Delas. Né? Eu acho que você já conhece, né, amiga? E o Sebrae Delas, gente, assim, ele não só te capacita com cursos, mentorias, não é só isso, é uma questão mesmo até psicológica, sabe? Dentro do Sebrae Delas, existem mulheres que entram falando assim, eu abri um negocinho, uma empresinha. Não, no Sebrae Delas, a gente já cria essa mentalidade mesmo na mulher de empreendedora, você não tem um negocinho, você tem o seu negócio, você é protagonista, você é dona da sua história, e nisso ali a gente já vai enraizando, né, esse sentimento nessas mulheres mesmo de protagonistas. Tem a questão também delas não se sentirem sozinhas, porque ali elas vão participar de workshops, então elas vão ter contato com outras mulheres empreendedoras, às vezes de nichos diferentes, ou seus nichos, ou elas vão trocar fornecedores, então não existe mais essa solidão. É verdade. É um programa muito importante. A mulher ela não vai iniciar o empreendedorismo sozinha para sentir aquele medo só, né? Exatamente. Vai ter algum apoio ali, né? E ela vai trocar experiências e ela vai ver que não só ela vive dificuldades, mas que outras tiveram também. E lá dentro elas vão ver muitas histórias de superação. Sim. Mulheres que começaram ali bem pequenininhas mesmo e hoje em dia conseguem alcançar, né, um público alto, assim, clientes. Dentro do Sebrae Delas, eu posso até citar uma empreendedora que é a Leila, do Bombons APU. Sim. Ela iniciou na cozinha da casa. Conheço a Leila, inclusive eu amo os Bombons APU. Um abraço, Leila, que marcou o slogan dela. Mais recheio do que chocolate. Ela é maravilhosa. Ela esteve na COP30. Sim. Então, assim, uma profissional referência. E o Sebrae, ele foi um apoio muito grande para Leila. Quando ela começou, ela não sabia precificar. Ela vendia de qualquer jeito. E aí, lá no Sebrae, ela foi ver a questão de patente de marca, tudo. Então, a Leila, ela tá até exportando já, né? Sim. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que ela formalizou comigo lá na Sala do Empreendedor. E a gente usa muito ela como exemplo, assim como outras empreendedoras também, né, que alcançaram esse apoio, esse suporte dentro do Sebrae Delas. É verdade. E aí, eu quero te perguntar, quais são os maiores erros das mulheres ao abrir um negócio? Olha, essa é uma pergunta difícil, complicada. Eu acho que entra um pouquinho essa questão do perfeccionismo, que a amiga falou aqui. Então, quando uma mulher começa um negócio, por exemplo, eu vou citar uma boleira, uma doceira. Eu só vou começar quando eu tiver a melhor forma, a melhor espátula, porque o meu fogão não tá legal, né? E aí, o que eu aconselho, né? Começar apenas com o que você tem, com as armas que você tem, com os apetrechos que tem. Então, às vezes, o perfeccionismo, ele acaba travando um pouco. Sim, atrapalha. Atrapalha, porque você quer começar já com tudo. Eu quero uma vitrine já para poder expor meus bolos. Não. Começa com o que você tem, conforme você vai trabalhando, a renda vai entrando e você vai investindo no seu negócio, você vai ampliando. Tá? Então, assim, eu acho que o maior desafio para a mulher é ter essa coragem e começar também a se enxergar como protagonista da sua história. Tá? Muitas mulheres, elas começam mesmo pela necessidade, muitas vivem em situação de vulnerabilidade financeira, dentro de casa, às vezes depende só da renda do marido, ou depende de programa social, Bolsa Família, né? Então, o que a gente aconselha é começar.
Você falou aqui, a gente vai até trazer a Leila aqui também, né? Uma matéria sobre ela, junto lá com a Leila de Paula, que é a nossa consultora empresarial. E a Leila, ela começou assim. Ela começou na cozinha de casa, ela só foi, que nem você bem colocou aqui. Então, e ela hoje está exportando, né? Esteve na COP30 como expositora. Então, assim, começa. Isso que você falou é muito importante. Só vai. Só. Ah, não tenho, não sei. Começa com o que você tem, mas começa. O importante é começar. E começa a identificar o teu potencial, ver o que é que tu és bom. Às vezes, tu cozinha muito bem, digamos assim. E aí, dentro da família mesmo, todo mundo elogia. Ah, fulano que vai fazer a torta, fulano que vai... Então, começa a trabalhar o teu potencial. No que é que eu sou bom? Eu sou bom de costura, eu sou bom de fazer unhas, eu sou bom de cozinhar. E aí, dentro do que você já existe, esse potencial em você, você vai só ampliar, né? E começa a empreender. Essa mulher tem dificuldade em se posicionar? Olha, sim. Algumas vezes, sim. Por quê? Por conta dessa questão do mercado, às vezes dessa cobrança, dessa comparação com os homens também, que existe, né, essa questão até psicológica. Então, a gente percebe ainda, até dentro da sala do empreendedor, que a gente tem contato com essas mulheres e elas têm essas dificuldades, muitas vezes, de se posicionar. Eu acho que é mais a questão mesmo do sistema que a gente vive, essa cobrança, né, que é maior em cima das mulheres. Sim. Meninas, o programa está chegando ao fim, né? Então, ó, esse bloco, tá? Mas calma lá, ainda não terminou, fica aí. E aí eu pergunto para vocês, né? Para vocês duas. A mulher, ela está mais protegida com a CLT ou mais livre como empreendedora? Tem essa questão da flexibilidade. O que você chama como proteção, digamos assim? Porque dentro do empreendedorismo existe a questão da liberdade, né? De você fazer o seu horário, de você ter o seu tempo, mas em compensação, não é bem assim como as pessoas pensam, né? Ah, eu sou dono do meu próprio negócio, então eu vou fazer do meu jeito. Não, a cobrança às vezes ainda é bem maior. Sim. E aí tem a questão também de ganhar mais, de você ter uma propensão de crescimento mesmo, Sim. pessoal. Ali como CLT você fica muito... limitado. Também em contrapartida é um valor certo que você vai receber no final do mês, né? Enquanto que no empreendedorismo tem essa liberdade de tempo, tem. Mas você precisa se desdobrar para poder fazer o seu salário. Eu costumo dizer que empreender é correr risco. A pessoa iniciar o negócio, ela tem que estar realmente preparada, psicologicamente, tanto para os acertos quanto para os erros. Perfeito. Tá? Assim como pode dar muito certo, também pode não dar certo e tá tudo bem. O que importa é você não desistir. Então, assim, o CLT existe a segurança daquele salário fixo no final do mês, né? Da questão até do seguro. Ah, fiquei desempregado, vou receber o meu seguro, Sim. desemprego e tal. E já o empreendedor, ele não tem essa segurança. Por isso que a gente, né, sempre está falando sobre a questão da formalização. Formalize o seu negócio, tenha o seu CNPJ. Por quê? Porque você vai estar pagando um boleto todo mês que é referente ao seu INSS. Caso você adoeça ou você sofra algum acidente, você vai estar amparado pelo benefício social como um funcionário CLT, né? Perfeito. Tá? Muito bem colocado. E, Geise, a liderança feminina nas empresas, ela ainda enfrenta resistência? Eu já não vejo tanto quanto antes, tá? A liderança feminina, quando a mulher chega a uma liderança, ela já está num patamar e no status de respeito dentro do que ela conquistou ali no âmbito do trabalho, em que as pessoas já não questionam a sua estrutura. Então é muito difícil hoje a liderança feminina ela ser tão ridicularizada ou como antigamente. Hoje a liderança feminina ela já tem um outro viés de olhar. Então eu conheço indústrias aqui na cidade próxima que são dominadas por líderes femininas. E eu estou falando de líderes fabris.
né? Então, são líderes que vão lidar com uma turma ali, que às vezes, em maioria, são homens, se for, às vezes, um trabalho mais pesado, em que a mulher domina e ela consegue imprimir e impor respeito. Talvez até por aquele viés que a gente colocou, né? Ela se cobrar tanto, dela se colocar tanto a ser melhor, que ela é reconhecida por essas pessoas e respeitada no geral. Sim. E aí, Tati, o mercado ele valoriza a competência ou ele ainda julga o comportamento feminino? O comportamento feminino ele é julgado, não é de hoje, né? Não só no ramo empresarial, mas na vida secular, social, enfim, nós somos julgadas. E no mercado não poderia ser diferente, né? Mas eu acho que a mulher, como a Geisa falou, a gente tá... Eu coloco a gente, né? Porque eu me incluo também. A mulher, ela tá se posicionando de uma forma tão forte, de uma forma tão positiva, que não tem como o mercado não se render, né? O mercado é obrigado, na verdade, a se render às mulheres, porque os resultados estão aí. As mulheres realmente elas têm dominado a questão do mercado de trabalho, do empreendedorismo, têm se destacado. Então, não tem como o mercado não se render a isso. Perfeito. E, Geise, no teu posicionamento como psicóloga organizacional, pelo que você já tem visto, acompanhado, o mercado ele valoriza a competência ou ele ainda julga muito o comportamento feminino? Ainda julga muito o comportamento feminino. Infelizmente, a forma como a mulher se posiciona fora do âmbito do trabalho ainda é muito julgada. A gente tem alguns exemplos de viralizações, né? De mulher, às vezes, no seu lazer, utilizando umas roupas um pouco mais tranquilas, de repente numa praia, e o que isso reverbera internamente. E aí vem muito ainda da cobrança social e cultural. E, infelizmente, isso ainda reverbera dentro das empresas. Não de uma forma tão positiva. Mas como a colega falou, sem dúvida nenhuma, quando a mulher tem um posicionamento forte e aí ela realmente busca esse foco, ela tem um maior respeito. Então há um amedrontar sobre esse tratar, mas infelizmente ainda existe essa situação. Muito bem. Geise e Tatiane, muito obrigada pela participação de vocês, tá, meninas? Muito obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço demais. E é isso, o primeiro bloco encerra aqui. Vou para o intervalo e eu volto já. Estamos de volta e o nosso intervalo comercial é muito rápido, né? E como você pode ver, o Pode Empreender de hoje está muito especial. Não estamos no estúdio, como você já observou, né? E eu vim aqui diretamente da cozinha da minha amiga Leila Campos, da empresa Bombons APU, juntamente com a nossa consultora empresarial Leide de Paula. Boa tarde, meninas, sejam bem-vindas. Boa tarde a todos. Ana Paula, olha onde a gente está, né? Numa delícia de bombons. E, gente, trazer o empreendedor para o programa no nicho dele, né? É muito espetacular, porque fica muito mais surreal de quem está assistindo dizer, eu também posso fazer o que ela vai dizer, o que faz. É verdade. Né? Então, prepare-se, porque a gente vai estar aí falando um diagnóstico sobre a empresa Bombons APU. Boa tarde, né? Eu estou aqui muito feliz por esse convite da Paula e vamos aqui fazer de tudo para também deixar para vocês que você é capaz, assim como eu fui, né? A minha história começou como todas de vocês aí, que às vezes só tem a vontade, né? Mas além da vontade eu juntei a coragem e fui. Uma junção boa, né, Leila? Então já conta pra gente aqui como foi que surgiu aí Bombons APU. De uma curiosidade, na verdade, né? No momento que eu fui convidada para trabalhar com chocolate, eu estava vivendo um momento muito tranquilo, onde meu marido estava no emprego muito bom, eu não precisava trabalhar, e uma amiga chamou. E, por curiosidade, eu fui até esse curso, onde a gente comprava a barra de chocolate, eu não sabia nem como utilizar essa barra de chocolate. E, daquele momento em diante, eu me apaixonei com aquele trabalho do chocolate, que eu comecei a desenvolver a minha própria maneira de fazer o bombom. Né? Eu ainda faço ainda da maneira tradicional,
né? Eu não fui para o bombom de forma, que é o bombom que todo mundo faz. Eu fiz o diferencial, eu fiz o bombom artesanal, que ele é todo feito à mão, né? Esse é o maior diferencial do meu trabalho. E como a Leide diz, né, Leide, mais recheio que chocolate. Ana Paula, e eu já estou aqui anotando, porque ela está dando informação já aqui para preencher o diagnóstico, porque depois a gente vai estar falando para ela e também apresentando para o público que... Porque assim, Leila, tem muitas pessoas que sabem fazer uma coisa muito bem feita, mas ainda não acredita que aquilo pode se tornar uma oportunidade de negócios. Isso, né? Isso que tu colocou é muito importante, porque assim, a gente está aqui com o objetivo de mostrar como fazer um diagnóstico de empresa, não é, Leide? E assim, a gente tem um hobby, né? Vender um chopp em casa, fazer uma costura, um crochê, o artesanato, que pode virar uma segunda renda ou uma renda principal também, e às vezes a gente não sabe como fazer, né? Então a Leide está aqui para mostrar como fazer um diagnóstico de empresa, o que ela trabalha, mas para a gente ter essa noção de como que funciona e a importância desse diagnóstico para uma empresa. E ela não tem o tamanho, só para empresa grande, não, para empresa pequena principalmente, né, Leide? Para poder começar de uma maneira correta. Principalmente empresas pequenas. Por exemplo, Leila, há quanto tempo você está no mercado? Com os bombons aqui? No mercado há 15 anos, né? No mercado, aquele início que tu começa, família, amigos, mas que eu passei a acreditar mesmo no meu produto, no meu trabalho, tem 3 anos, né? Que foi quando eu fui para o Sebrae, me formei MEI, e só há 3 anos, porque a gente sempre tenta fazer o melhor, mas o melhor de tudo é quando tu acredita que tu faz o melhor. Quando tu passa a acreditar, aí tu vai. Olha, Engata, né? olha como é interessante. 15 anos, apenas há 3 anos, ela chegou a realmente organizar como um negócio, né? Agora imagina se a Leila tivesse, desde o início, já a oportunidade de ter acesso à educação empreendedora. Né? Porque aí também está o Sebrae, tem outros meios de se estudar, o Sebrae é uma referência. E se o empreendedor tiver essa oportunidade de ter um diagnóstico, de pegar aquela ideia, como a Leila teve, porque foi de curiosidade, mas se transformou numa ideia, e transformar essa ideia num negócio de sucesso, de forma estruturada. Essa é a importância, Ana Paula, do empreendedor, do pequeno empreendedor, ter um, entre aspas, treinador. Porque o treinador ele é o estrategista que vai ensinar a pessoa o que ele tem que fazer para fazer o jogo do empreendedorismo para o empresariado, que é diferente. Exatamente. E ela fez uma observação bem aqui na fala dela, que ela faz os bombons de maneira artesanal, porque os bombons que a gente conhece são feitos em formas, né? Porque é muito mais rápido para se fazer, né, Leila? E ela não, ela molda os bombons manualmente, um por um. Então é algo ali artesanal e ela consegue, esse que eu acredito que seja um dos diferenciais da Leila, né? Que ela consegue ter mais recheio do que chocolate, afinal são bombons regionais, né? E aí, Leila, eu já pegando esse gancho aqui, o que é que você acredita que seja assim o teu diferencial hoje para ter esse sucesso de venda? É esse trabalho artesanal, mais recheio que chocolate, né? Porque eu digo que o chocolate, em todos os estados, em todos os países, não sei se tem país que não tem chocolate, mas onde tu chegar vai ter o chocolate. Mas eu digo que o nosso cupuaçu, nesse sabor que tem aqui, a castanha, o bacuri e o açaí, a gente vai levar daqui do Pará, né? Então, eu comecei a ter essas visões e essas maneiras de criar o que era meu, né? Porque a gente recriar o que é do outro é muito fácil. Tu vai ter o que todo mundo tem, e eu queria algo que me diferenciasse no mercado, né? E cada cliente chega até a mim, eu sinto que há um diferencial, então eu não mudo, né? Tem essa oportunidade, sim, de produzir mais nos bombons de forma, mas aí eu vou estar fazendo igual ao que todo mundo faz, não é isso, né? Exatamente. Para a gente, assim, você tem a proposta de valor, né? Que é os bombons artesanais, né? O diferencial de ser a fruta do estado, as frutas do estado, mas quando você olha para esses bombons,
Me fala aí, fala para o pessoal, quem são os seus clientes? Quem é seu público-alvo? Meus clientes é o público que viaja, né? São as pessoas que viajam para fora, são as que vêm até mim, pegam o meu produto e levam. E eu tenho sempre um retorno deles. Olha lá, amaram o teu bombom. E são clientes que ficam fidelizados, porque meu cliente, todo ano ele faz uma viagem, 2, 3 vezes no ano ele está viajando, então ele volta até mim. Então, eu já tenho esse cliente, né? Eu já sei qual é o meu cliente potencial, é esse cliente. Bora explorar mais um pouquinho. Quem mais? Eu estou fazendo aqui, enquanto a entrevista está acontecendo... Sim, o meu cliente também, que vem até mim, que ele é daqui do Pará, mas que ele sente o sabor, é aquele cliente que vai lá no início dos bombons regionais no Pará. Ele disse que ele sente algo de infância, né? Aquele sabor de bombom de infância, que era lá no começo, a gente achava muito esse bombom artesanal, né? É verdade. Então, tem esse cliente também. Tem um cliente que quer presentear aqui mesmo, tem um cliente que gosta do cupuaçu, tem um cliente que é louco pelo açaí, né? Então, eles fazem parte, mas o cliente maior mesmo é aquele que viaja, né? Esse é meu cliente que está aqui todo o tempo comigo. Certo. Dentro da construção da empresa, Leila, quando a gente fala de cliente, por exemplo, os teus vizinhos compram? Sim. É cliente. Sim. As pessoas que vão para eventos que você vai, né, que eu vejo você em eventos, Sim. são clientes. Sim. Né? Dentro desse evento surgem os clientes que vêm a viagem, turista Sim. e tudo mais. Sim. Dentro das redes sociais, se sim, se não, não. Sim. Dentro das redes sociais, você vende, você tem alguma... o Instagram, por exemplo, dos bombons, que por lá também sai pedido, pelo WhatsApp? Sim. Então. As minhas maiores vendas são Certo. pelo redes Instagram sociais, e né? pelo WhatsApp. Pelas redes sociais. Quando eu te faço essa pergunta, é porque assim, até agora, Ana Paula, a gente tem a proposta de valor e tem o cliente, certo? Aí eu te pergunto, você não vende mais porque não quer ou porque não sabe? Olha, eu confesso para vocês que às vezes a produção é pelo meu tempo, né? Eu já determinei que eu vou vender por encomenda, né? E também preciso ter essa visão aí de como abranger outros clientes, né? Se você pudesse, se acontecesse assim, vamos supor, a gente acaba a entrevista, amanhã você vai ter dobrar as encomendas. Você conseguiria? Olha, na COP30, eu tive uma proposta de 900 bombons. A moça passou aqui na segunda e eu teria que entregar esses bombons na quarta-feira. Teve que trabalhar marido, filho, todo mundo junto, mas a gente conseguiu, sabe? Porque eu sou assim, eu sou muito determinada. Sim. Eu queria fazer um parênteses aqui entre esse bate-papo aqui, Leide, para poder até o público de casa entender. Porque a Leila falou que ela começou a produção de bombons por curiosidade, né? Uma amiga convidou para o curso, tudo. E como foi para ti entrar no empreendedorismo? No empreendedorismo é algo que eu não consigo deixar de falar. Eu estava escutando uma rádio com a professora Thelma Lemos, né, que é uma incentivadora também. E naquele momento ela falava, você, mulher que é empreendedora, que deixou seu sonho, que esqueceu. E lá naquele momento Deus falou comigo e eu fui e eu estou aqui agora, sabe? Eu digo assim que eu sou uma empreendedora, agora eu descobri realmente, porque o que mais... Mulheres, o que mais prende a gente está na nossa mente, somos nós mesmas, né? Que quando a gente destrava, ninguém mais vai te segurar. O que tu não sabe, tu corre e vai aprender, né? E essa visão aqui de diagnóstico com a Leide, eu digo que é muito bom da gente conversar, porque ela fala a nossa linguagem. Sim. Porque quando tu chega com alguém que fala de empresas, de empreendedor, com a linguagem específica, mais técnica, né? A gente não entende. Então, o primeiro momento que eu conversei com a Leide foi muito bom, porque muita coisa eu entendi. Porque Clareou, né? é que nem eu conversando com vocês. Eu estou na cozinha da minha casa, eu sou a Leila Campos, eu era uma empregada doméstica. Assim como cada uma de vocês aí tem uma história, eu só vou dizer para vocês, é possível, porque eu consegui. Então,
É legal falar sobre isso no mês Sim. da mulher, né? Porque estimula quem tá em casa a acreditar. Às vezes tem um sonho ali na gaveta, que nem a professora Thelma Lemos falou, né? Você que tem aquele sonho guardadinho na gaveta, bora colocar ali em prática, né? Então, você era uma pessoa CLT que começou a fazer a produção de bombons, começou a ter uma encomenda maior e aí deixou de ser CLT para passar a ser empreendedora e hoje está com várias encomendas. A Leila não falou, mas ela já participou de vários eventos, né, Leila? Ela se qualificou, ela foi ao Sebrae, ela se qualificou, participou de cursos, de palestras e ela já participou de vários eventos, feiras. Ela esteve na COP30, gente, chiquíssima. Olha, a COP para mim foi um momento assim tão incrível que eu mesma não consegui estar lá, né? Porque teria sido selecionadas as meninas que eram para estar lá, mas eu digo que quando a gente faz o melhor mesmo, alguém vai te achar, né? Em algum momento, e me acharam aqui na minha casa, na cozinha da minha casa. Leila, a gente vai levar seus bombons, 900 bombons, você consegue? Eu confesso para vocês que eu pensei assim, consigo. Uau! Né? E a UOL veio aqui, fez uma entrevista também comigo, né? Nível nacional. Como diz a Cíntia Chagas, eu acabei de falar chiquíssima, elegantíssima. Isso no mês da mulher é maravilhoso a gente trazer para nosso público, né? Porque estimula. E a Leide aqui nessa realidade, desse diagnóstico, acho que dá uma clareada, né? Então vamos continuar, Leide. Vamos, porque assim, a história da Leila é a história de muitas, né? De muitas mulheres. Só que a história das mulheres que estão assistindo agora pode ser remida. Sabe, remir o tempo. Ao invés de passar 15, com a ajuda da Leila, com a inspiração da Leila, com o diagnóstico, com conteúdo do Café da Tarde da Ana Paula Pereira, elas conseguem alavancar mais rápido o sonho, a vontade, a coragem, a fé e tudo mais, para conseguir chegar até lá. Porque quando tu pega uma empresa que tu tem uma proposta de valor que a Leila tem, que foi construída durante todo esse período, ela tem um público-alvo que, se bem entendido e souber fazer a conexão certa, ela teria como, por exemplo, para fazer os 900 bombons, ela teve que ter recursos. E o principal recurso dessa estruturação toda foi recursos humanos. Mão de obra. Então, imagina só se a Leila passa a receber toda semana uma encomenda de 1000 bombons. Ela ia ser uma geradora de riqueza, ou seja, ia ter emprego, ia ter trabalho para outras pessoas. Olha a importância do empreendedorismo e do diagnóstico. Por quê, Leila? O diagnóstico, ele vai tirar um retrato, vai tirar uma fotografia ali de como a tua empresa está e como ela pode ficar e o que precisa ser feito para ela chegar até esse ponto. E aí, quando você faz isso, você percebe que precisa rever realmente se os seus clientes são só aqueles, se pode fazer com que eles voltem a comprar cada vez mais pelos canais de distribuição. Por exemplo, como é que o produto de alguém, de uma empresa, chega até o cliente? Como é que a informação desse produto chega até o cliente? Por exemplo, esse aqui agora, o programa Café da Tarde, é um canal que está chegando a pessoas que talvez nunca viram a Leila, os bombons APUs, e vai ficar sabendo. Fiquei curiosa. Mais recheio do que chocolate. E os recheios são disso. Então, o que eu estou falando para você e para vocês é a conversa do diagnóstico. São os levantamentos que precisam ser feitos. E olha, eu estou falando da parte emocional da empresa. Sim. Né, que seriam a proposta, o cliente, os canais, a comunicação e o faz-me rir, né? Faz-me rir, né? Dê R$1.000 aí que eu começo a achar graça, né? É essa parte. Existe no diagnóstico empresarial, Leila, uma parte que nem todo empreendedor gosta, porque é a parte muito, mas muito mais difícil. Contudo, não precisa ser fácil, só precisa ser feito. Que eu não sei se a gente vai estar desenrolando essa parte aqui, porque é complexo, podia ser outro quadro, né? Sim, Leila, assim, para ficar uma coisa mais assim, para a pessoa dizer assim, mas para ela foi fácil, isso, aquilo, outro, conta aqui pra gente um dos momentos mais difíceis, para dizer assim mesmo, se eu conseguir, passando por isso, você também consegue. O momento mais difícil? De vontade de desistir.
era quando eu estava trabalhando, porque eu continuava fazendo meus bombons, né, lá de empregada doméstica. E o momento mais difícil foi quando eu escutei o rádio, que eu tive que deixar aquele trabalho e passar a viver do empreendedorismo. Não, eu tenho meu esposo, mas eu sempre fui assim, uma mulher que gostei do que é meu, né? Então, quando eu saí, eu entregar meu emprego de 5 anos, foi o momento mais difícil para mim, né? Porque eu teria que confiar na renda que eu ia criar. E quando passou o primeiro mês, passou o segundo mês, de opa, eu posso. Agora eu vi que eu posso, aí eu já fiquei mais tranquila, né? Então, para mim, foi o momento mais difícil, foi essa troca. Essa mudança, transição, transição, então Transição de carreira. você que tem esse medo, porque por que eu digo que o maior inimigo está na nossa mente? Porque eu, desde os meus 14 anos, eu sempre dizia que eu era empregada doméstica, que eu amava fazer aquilo e que eu ia me aposentar como empregada doméstica, que para mim não tinha problema nenhum, era o que eu gostava de fazer. E que 49 pontos lá, já quase chegando nos 50, eu descobri que eu era empreendedora. Uma outra mudança. Inclusive, a gente teve um programa aqui que nós falamos sobre CLT ou empreender, né? Liberdade ou ilusão. E nós trouxemos a Júlia Amanda, que ela já tinha sido CLT e mudou para empreendedora também. E ela falou sobre essa mudança, né? Esse medo. E aí, justamente, a gente trouxe o Arley, né? Que ele está no nosso quadro. Que ele também era CLT, foi CLT por 10 anos e mudou para empreendedor também. O que todo mundo fala é esse medo. Porque foi como a Leide, nesse quadro ela falou, eu estava aqui lembrando de tudo. Porque toda mudança ela dói, né? Causa uma dor. Por que dói, que eu acredito? Por melhor que seja, né? Por melhor que seja, mas dói porque você não sabe como é que vai ser, o que é que te espera pela frente, né? Se tu vai dar conta, se não vai. E aí, o que tu bem colocaste aqui, eu visualizei nos outros programas, mas toda mudança ela é necessária, né, Leide? Ana Paula, eu vou pegar esse corte que a Leila falou e vou levar para uma mentorada minha, que está nesse processo. É uma mulher super, sabe, visionária, que tem aquele sonho, já começou, mas está CLT. Ela me mandou mensagem essa semana dizendo: Leide, eu não aguento mais, vou chutar o pau da barraca, vou sair, vou entregar. Só que eu, como consultora, que eu disse, não, vou fazer a consultoria, falei a ela: então entre agora para sair, dê o seu melhor, aprendeu o que pôde lá nessa empresa, ótimo. Se programe. Crie uma meta de quantos meses você consegue desenrolar o que você tem que desenrolar e organizar a sua empresa. Porque, assim, eu não aconselho o CLT simplesmente quebrar de forma abrupta os laços econômicos e financeiros que ela tem ali para migrar imediatamente. É necessário. Se você quer sair de um trabalho CLT e ir colocar sua ideia no mercado, faz um diagnóstico empresarial. Faz isso porque isso vai te dar uma visão 360, uma clareza dos próximos passos, né? Porque, assim, na época em que você decidiu, Leila, o mercado ele não era tão agressivo quanto hoje, né? Ele vai se tornando agressivo. Então, para você entrar, eu sugiro fortemente que faça um diagnóstico. E eu vou fazer esse corte para mostrar para minha mentorada. Perfeito. E isso é importante nesse diagnóstico, Leide, porque assim, a pessoa já vai sair, vai para essa transição de uma maneira já organizada, planejada. E algo que você fala, né, que é sobre empreender. A gente já falou no programa também sobre empreender por necessidade, né, ou por oportunidade. E a necessidade muitas vezes não é a melhor opção, né, mas a oportunidade quando você sai planejado, organizado. Então aí esse diagnóstico seria importante, né? Seria, porque ele traz todos os pontos com a empresa que acontece dentro de uma empresa. Né? Eu tive a oportunidade de conversar com a Leila sobre isso. Então, imagina uma empresa... Eu vou dar um geralzão aqui para aguçar mais ainda a curiosidade para as pessoas assistirem e, claro, buscar lá no meu Instagram, Leide Paula 1, né, para dar uma olhadinha, lá, cutucar, fazer pergunta. Sim. Toda empresa, independente do tamanho que ela seja, como você mesmo disse, eu estou vendendo um chopp, eu tenho uma proposta de valor? Tem, meu chopp é gourmet, ele é 15 centímetros, não sei quanto, assim, maior do que o outro, tá.
tem que ter o cliente, mas tem que ter uma carteira de cliente. Quais são os clientes? Só que me diz aqui, para chegar até o cliente eu preciso me comunicar e colocar em redes para ganhar dinheiro. Só que tem um detalhe, para eu fazer isso, para você fazer uma empresa, você precisa de as principais atividades, gestão financeira, marketing, logística e tudo mais, dos recursos humanos, tecnológicos, estruturais, né, que juntando tudo isso te dá mais recursos financeiros. Né? Você tem parceiros, é fundamental ter parceiros. E falar em parceiros, né, nós somos parceiras. As pessoas que estão assistindo, que quiserem ser parceira do Café da Tarde, também pode ser nossos parceiros. Leila, nossa parceira. E isso tudo, gente, porque tem um custo, Ana Paula. Fecha com custo. A base é o que eu faturo, o que eu pago. Tem que ser menor do que o faturamento. Bom, acabei de fazer um resumo do que seria um diagnóstico empresarial de forma mais rápida, mas isso tem que ter as nuances de cada empresa. Perfeito. E a gente estava falando aqui, para a gente concluir, que a Leila tem um potencial muito grande com os produtos dela, né? Os bombons regionais, que são, gente, maravilhosos. Ela criou, ela tem de sabor de castanha, bacuri, cupuaçu, açaí e tem também o COP30, né, Leila? Sim. Que ela criou para especialmente a COP30. Então, assim, e depois da COP30, muita gente de outros estados começou a procurar, né, Leila? Começaram a procurar. Então, assim, o que falta, né? O que faltaria para poder esse produto da Leila ganhar uma proporção maior, né, para sair do Pará? Isso, é que eu falei, Leila, em relação à exportação. Você tem clientes que levam para fora do país, né? Sim. Então, esses clientes levam para dar de presentear, ou levam para comercializar? Eles levam para presentear, né? Mas tem uma cliente minha que ela leva e consegue revender. Olha a oportunidade. Nos Estados Unidos, né? Olha a oportunidade. Por que eu te pergunto isso? Porque tem que ter intencionalidade e estudo. Né? Como eu faço isso? Como eu envio tudo isso? Então, já busca na logística novas formas de enviar o teu produto. Eu tenho um livro aqui que eu quero te indicar, inclusive indico também, que é do Fernando Dolabella, que é O Segredo de Luísa. Nesse livro, rapidamente, essa moça aí, ela se apaixonou por uma receita de goiabada cascão, fez toda a modelagem, estudou com consultor, ela tinha consultor. Então, ela estruturou tudo e em menos de um ano ela estava exportando para os Estados Unidos e ganhando premiação como uma das maiores exportadoras do estado dela. Então, de forma resumida, é uma história linda, tem todos os passos, ensina e tudo mais. Né? E para ela fazer isso, ela teve que buscar uma consultoria de imediato. Perfeito. Então, se você... Já fica a dica, né, Leila? E para você daí de casa que você quer empreender, ou então que você quer melhorar o seu empreendedorismo, o seu produto, já fica a dica. Procura uma consultora, como você acabou de ver aqui, há um leque de oportunidades, né? E a Lady de Paula, essa referência em consultoria empresarial aqui, já deu várias dicas aqui para Leila, né, Leila? E para você de casa. Então, Leila, muito obrigada por compartilhar com a gente a sua história, a sua experiência. E te desejo mais sucesso ainda, porque o teu produto, ele é maravilhoso, gente. É, assim, de uma qualidade incrível, de um sabor, assim, surreal. Que eu já provei, assim, outros bombons, assim, mas o da Leila... É aquela perfeição, é incrível. Parabéns e muito sucesso, viu? Eu quero agradecer nessa oportunidade. E o próximo passo, né? Como a Leide falou aí, a gente tem que avançar, né? O meu próximo passo é conseguir fazer o envio, porque meus clientes, depois da entrevista que eu dei para o UOL, eles ainda estão me cobrando. Leila, você vai conseguir mandar para cá, para São Paulo? Leila, você vai conseguir mandar para o Rio? Então, são vários estados que me deu esse retorno, né? Fora do Brasil, porque, né? pela maneira que eu falo dos bombons, eu acho que desperta algo, né, nas pessoas. Então, ele não é só um bombom, ele é minha história, né? E quando a gente tem uma história num produto, eu acho que ele valoriza e agrega muito mais, né? Então, você, mulher que está aí hoje nos assistindo, se você acha que você não é capaz, você é sim. Né? Só basta tirar esse sonho do papel, né? Esse sonho da caixinha. Eu digo que é da caixinha, né? Porque o meu estava bem guardado mesmo, mas eu tirei de lá, coloquei em prática
e estou conseguindo realizar. Eu digo que eu ainda não fiquei rica, mas eu tenho uma riqueza tão grande que foi me realizar como mulher. Eu me sinto realizada, sabe? A Leila Campos dos Bombons APU é demais para mim. Tem preço que pague isso. Reconhecida, reconhecida. E olha, eu garanto a você, Leila, que teu teto é alto, certo? Eu falo para os meus alunos, que eu digo assim, gente, vocês têm que crescer, alcançou o teto, faz uma laje poderosa e avança de novo. Tá na hora do próximo nível, Leila. Pegar, quando eu te falo que das parcerias, São Paulo e Rio. Você tem que pesquisar o mercado, o comércio, se tem alguma loja nesses estados que você possa visitar, que você possa entrar em contato, pesquisar no Instagram e oferecer e mandar uma amostra para eles, uma situação. Dali para o mundo. É dali para o mundo. São situações que podem não entrar através de recursos financeiros, estruturais, mas podem começar através de recursos humanos, que é conhecer a pessoa certa que leve os teus bombons para o lugar certo, para dali do mundo. E além de ser uma mulher rica e realizada, de espírito, de alma, para se tornar uma mulher rica em dinheiro, sim, para estruturar, para gerar emprego. Porque o empreendedor, Ana Paula, ele é e deve ser gerador de riqueza, deve gerar empregabilidade. E eu acredito muito nisso. Perfeito. Obrigada, Leide, pela sua participação de hoje. Então, pode empreender, já diz, né? Pode empreender, então empreenda. Empreenda, e é isso mesmo. E você já segue a gente nas nossas redes sociais, no Instagram do programa Café da Tarde. Temos o nosso canal no YouTube também. Se inscreve lá para poder você receber as nossas notificações, porque o nosso programa fica lá gravado. Se por um acaso você perdeu alguma partezinha aqui, vai lá e você já assiste. E já pode mandar também para algum amigo, alguma amiga, algum parente que quer empreender para assistir e já aprender essas dicas aqui. O Café da Tarde fica por aqui. Abraço, tchau, tchau.